Olá pessoal, tudo bem? E que a paz do nosso Deus esteja na sua vida. Eu sou Djalma de Oliveira, aqui do canal Abençoando Pessoas. E Deus ele tem uma mensagem, uma palavra para o seu coração. Então esse é aquele momento muito especial onde nós estamos diante da presença do Pai. Porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos na presença de Deus. É o momento de nós temos de ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. Porque nós passamos por tantas situações nas nossas vidas e algumas vezes nós não sabemos como agir diante desses desafios, diante das adversidades, mas nós só vamos conseguir entender quando nós damos mais ouvidos à mensagem da palavra de Deus, tá bom? Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, né, eu quero pedir para você, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, tá? Nós temos aí bastante mensagens que vai ajudar você. Nós temos feito lives, 2 lives no mês, inclusive dia 29/4 agora nós teremos live do Dia das Mães e você está convidado para participar comigo, tá bom? E compartilhe com seu amigo, faça um comentário que é muito importante. Se você ouviu a mensagem, de repente você quer fazer algum comentário, tem um espaço aí abaixo, tá bom? Para você fazer o seu comentário. E agora, eu quero estar lendo aqui no livro de Jonas. Eu vou estar lendo o versículo 1 e o 2, né? E depois nós vamos estar aí fazendo alguns comentários. Eu quero falar para você aquilo que Deus falou no meu coração. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos, nós colocamos nas mãos de Deus e Ele nos revela aquilo que nós precisamos saber. E quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus fala conosco, então Deus está requerendo algo de você. Deus quer um conserto com você, assim como Deus tem tratado, como tratou algumas pessoas aqui na palavra que nós lemos, né? E aqui em Jonas capítulo 1, no verso 1 e o 2 diz: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que cuida de nós e tem cuidado, né? E aqui a palavra de Deus começa falando, né? Deus fala para Jonas, ó, se apronte-se, porque você vai ter que falar com aquele povo, né? Porque o pecado do povo chegou até Deus. E Deus, ele é longânimo, ele dá tempo para que as pessoas se arrependam daquilo que elas têm feito, daquilo que elas fazem, né? E aqui Deus vai agir através do profeta Jonas. Então nós vamos entender aqui nesse texto aqui, nessa palavra, que Deus ele sempre tem um propósito para cada pessoa. Deus ele vai tratar com justiça aquelas pessoas que está vivendo em pecado, que está vivendo em desobediência, e Deus ele vai fazer aquilo que precisar fazer para que as pessoas voltem para Ele, né? E também é importante falar que Deus ele sempre tem um chamado para cada pessoa que serve a Ele. Não tem como você servir a Deus e continuar sendo aquela mesma pessoa, porque se você tem uma vida com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, você está constantemente ouvindo aquilo que Deus ele fala ao seu coração. Então, e Jonas, ele era o profeta, né? Profeta, um dos profetas menores. Então Deus ele fala com Jonas para ele falar com o povo, porque a palavra de Deus diz que para ele gritar contra ela, porque a maldade daquele povo chegou até os ouvidos de Deus. Aquele povo era um povo mau. Eles praticavam coisas terríveis, coisas que nos nossos dias, se nós víssemos acontecer, nós não iria ficarmos parados, né? Nós iríamos fazer alguma coisa, ia ficar desesperados com tanta maldade. E hoje, quando nós ficamos sabendo nos nossos dias das coisas que acontecem no mundo afora, que nós achamos que não acontece, mas quando nós vemos, nós ficamos paralisados diante de tanta maldade. E a maldade desse povo chegou até os ouvidos de Deus. E Jonas, ele tinha um chamado, então Deus falou com ele, vai lá, grita contra esse povo, porque a maldade deles chegaram. Mas
ele falou para Jonas se aprontar. O que Jonas fez? Ele se aprontou e ele fugiu da presença de Deus. Ele foi ao contrário daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então o que ele fez? Ele foi para uma outra cidade, pegou um navio que ia para a Espanha, para Jope. Então ali ele foi lá com os marinheiros, entrou lá no fundo e ficou ali quietinho. E Jonas estava tão tranquilo que ele dormiu, enquanto que uma tempestade muito grande se levantou contra aquele barco. E o texto fala que era uma tempestade tão forte que só faltava rachar o barco no meio, o navio, né? Então aqueles homens ficaram desesperados. Eram homens que tinham suas crenças, eles não conheciam o Deus verdadeiro, eles conheciam o Deus que eles achavam que era Deus, eram os deuses deles, né? Cada um servia a um Deus. Então eles ficaram apavorados e começou a lançar algumas coisas no mar. Eles começaram a remar mais rapidamente, com toda a força, para controlar tudo aquilo ali, e não tinha jeito. Então o que eles falaram? O que nós vamos fazer? Então desceu lá embaixo, né, no navio, e viu Jonas tranquilamente dormindo. Ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Então o homem lá falou: ó, levante-se, acorda, rapaz, as coisas estão acontecendo aqui, né? Então aqui no verso 7 diz assim, ó, quer ver? E os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. E eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram para Jonas: quem é você? Ele falou: eu sou hebreu, eu sou lá da cidade e tal, né? Aqui fala aqui, ó. Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? Se você está aqui fazendo o quê, né? E você está aqui. Então ele falou: ó, eu sou hebreu, né? Respondeu ele: adoro o Senhor que criou os céus, né? E fez o mar e a terra. Então eles entenderam. Então eles perguntaram: o que nós vamos fazer com você para isso tudo acalmar? Jonas falou: lança eu nas águas, que tudo isso vai acabar. Mas mesmo assim eles tentaram controlar tudo. Então eles entenderam que eles teriam que jogar Jonas na água, né? E o verso 14 diz: então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está dizendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Então isso nos ensina o seguinte, que quando Deus está no negócio, até aquelas pessoas que adoram outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, ora ao Deus dos céus. Quando Deus tem um propósito para um povo, Deus ele move as águas, Deus ele move o coração das pessoas. Olha só a situação que Deus criou para despertar Jonas. Enquanto Jonas estava dormindo, mas tinha um povo acordado, um povo que não conhecia Deus, e resolveram orar ao Deus vivo, para que Deus não castigasse eles por eles lançar Jonas na água. Eles oraram primeiro e lançaram depois, mas eles falaram com Deus vivo, porque eles sabiam que era Deus que mandava em todas as coisas. Eles sabiam que era Deus que tem o controle de todas as coisas. Era Deus que tem o controle do tempo e das coisas que estavam acontecendo. Então isso nos ensina o seguinte, meu querido: se você acha que você está fazendo alguma coisa que Deus não está vendo, Ele está vendo tudo. E se você tiver um chamado de Deus, pode ter certeza que Ele vai despertar você para que você faça aquilo que Ele já determinou você a fazer. Não adianta você fugir, não adianta você falar que não tem tempo, não adianta você falar que não sabe falar. Ele vai fazer com que você entenda quem é Ele na sua vida, tá bom? Então pare de fugir de Deus. Não faça como Jonas. Ele teve que ser jogado ao mar, e Deus deu ordem a um peixe bem grande para livrar ele dele morrer. E ele passou 3 dias e 3 noites ali dentro da barriga de um peixe, por conta da desobediência que Jonas teve para com Deus. Porque Deus tinha uma missão para Jonas, assim como ele falou: vai lá em Nínive e fala bem alto com aquele povo.
porque a maldade deles chegaram aos meus ouvidos. Mas Jonas desobedeceu a Deus e foi para outro lado. Então, não vai para outro lado, não desvie da presença de Deus, não desobedeça a um chamado de Deus, porque Ele vai tratar com você. Deus, Ele vai fazer você entender isso. Nem que Ele tenha que mexer com todo o povo para que você entenda que é Ele que está no negócio. E isso vai acontecer para chamar a sua atenção, tá bom? Deus te abençoe e que a paz do nosso Deus enche o seu coração. Djalma de Oliveira, abençoando pessoas. Fica na paz e Deus te abençoe. Se você entendeu essa mensagem, faça um comentário aí no final, tá bom? Isso vai nos ajudar na nossa caminhada, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe.